Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a integração com a API do Asas, né, utilizando o Webhook. Qual é a diferença do chatbot para o Webhook, né? O chatbot a gente vai utilizar quando a gente quer uma integração da plataforma com o Asas. Então, por exemplo, o cliente digitou o CPF, aí a gente vai lá e consulta o CPF e mostra as faturas para o cliente. Isso é uma integração direta da plataforma para com o Asas. Então, a gente faz isso via chatbot. Caso a gente queira do Asas enviar uma mensagem para nosso cliente pela plataforma, aí a gente utiliza a API Webhook, certo? Então, aqui a gente vem adicionar, eu já adicionei aqui, mas aí você vai colocar esses dados, o nome da API, qual a conexão que você quer disparar essa mensagem. Por exemplo, aqui está com a teste oficial, mas eu posso disparar, por exemplo, com a WhatsApp 01 ou com Devs Integration. Eu vou colocar aqui essa conexão que eu estou utilizando, que é o WhatsApp 01. Então, eu vou vir aqui nas configurações, API Webhook, e vou editar aqui. Quando você for fazer, você vai vir aqui em adicionar e configurar essas informações que eu estou editando aqui. Então, aqui eu vou colocar o WhatsApp 01, né? E vou redirecionar para a fila de financeiro. Se você quiser, você pode fechar, né, o atendimento, enviar a mensagem e já fechar. Você pode redirecionar para a fila de atendimento, né, para o financeiro, por exemplo, do departamento. Você pode manter em aberto, e aí você não vai dizer para qual fila você quer direcionar. E você pode redirecionar, né, para um usuário específico. Você vai vir aqui e selecionar o usuário. Nesse caso, eu vou redirecionar para a fila financeiro. Feito isso, eu vou só salvar. Essas informações de webhook aqui a gente não vai configurar nada. Vai ser apenas aqui na API do push, certo? Então, qual é a diferença, né? API push para webhook. A API push é quando a gente quer puxar uma informação. Lá do Asas, a gente vai enviar, na verdade, não é puxar, é enviar uma informação para a nossa plataforma. Caso a gente queira enviar da nossa plataforma para um webhook externo, aí a gente vem aqui e configura essa parte, que eu não vou falar sobre ela agora. Nesse caso, a gente quer trazer do Asas e enviar pela nossa plataforma, a gente vem aqui e configura. Coloca o nome da API, nome da API, que seria algo que direcione para a função dela. A gente coloca o WhatsApp 01, que é a nossa conexão que a gente vai disparar a mensagem, e vem aqui e redireciona para onde a gente quer, né? Se o atendimento, a ação que o atendimento vai ter após o envio. Vou salvar aqui e a gente vai utilizar aqui uma plataforma de integração. Nesse caso, estou utilizando a Make, mas poderia ser o N8N, o Zapier, poderia ser qualquer plataforma que tenha integração, né, com o Asas. Nesse caso aqui, pode ser até de forma nativa, né, mas como tem aqui a integração direta, a gente não precisa fazer de forma nativa. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como funciona, né? Eu não vou ensinar tutorial de como criar um módulo aqui na Make. Se vocês quiserem, tem vários vídeos no YouTube ensinando como utilizar a Make, né? Mas nesse caso aqui é mais algo pontual mesmo. Como que a gente vai utilizar? Então, eu vou criar aqui um webhook, né? Esse webhook a gente tem um link. Esse link eu vou copiar, certo? Quando eu crio o webhook, eu venho aqui, add módulo. Aí vou vir aqui, selecionar webhooks e aqui eu vou colocar custom webhook, certo? E aí ele vai vir aqui, eu vou adicionar, vou colocar um nome do meu webhook, por exemplo, Asas, e vou salvar. Quando eu salvo, ele me dá aqui esse link que eu copio, certo? Então é basicamente isso aqui. Vou apagar esse módulo, vou utilizar esse que já está configurado. Copio esse endereço, vou lá no meu acesso do Asas, lá na mesma opção de integrações, a gente vai vir aqui em integrações, tem a opção de webhooks, onde a gente vai configurar o webhook. Vou vir aqui editar, habilitar aqui o webhook, colocar a minha URL, o e-mail é opcional, não preciso colocar. Posso colocar aqui, por exemplo, o meu e-mail da empresa. E aqui também não preciso configurar nada. Vou salvar. Pronto. Esse webhook já está ativo para me poder utilizar ele, certo? Aí eu venho aqui, já ativei essa parte. Agora eu vou para o Asas. Então,
Para mim poder vir aqui, eu posso vir aqui, né, adicionar, por exemplo, adicionar um módulo e escolher a opção do Asas. Nessa opção do Asas, eu tenho que listar clientes ou, deixa eu ver qual é o que eu tô, mostrar um cliente, na verdade. Vou vir aqui, Asas, e mostrar um cliente específico. Por quê? Porque eu já vou trazer, né, o identificador do cliente. Então, aqui, quando a gente coloca, né, a gente vem aqui para adicionar. Quando a gente adiciona, a gente coloca o token, né, que é aquele mesmo token que a gente pegou antes. A gente coloca aqui se é sandbox ou se é real. Eu estou usando sandbox, mas no caso de vocês vai ser real. É importante fazer o teste primeiro com sandbox, mas depois você vai ter que trocar para o real aqui, né, para poder utilizar os clientes reais, né? E aqui no identificador do cliente, a gente vai puxar, né, da busca, né, que vai vir lá do webhook. Então, aqui a gente vai vir, por exemplo, tem um cliente aqui de R$50, a gente tem o custom do cliente, né? E aí a gente vem e coloca esse ID aqui. Então, é só arrastar, certo? A gente faz OK e ele fica configurado aqui. Mas como eu já fiz aqui, eu vou deletar esse módulo. Então, aqui está configurado já, né? Então, todo esse passo a passo que eu fiz aqui já está configurado aqui. E agora a gente vai fazer o HTTP request. Então, Dayana, você está falando tudo muito rápido, não entendi nada. O webhook é uma conexão do Asas com a Make, certo? Então, a gente traz uma requisição. Sempre que for adicionado uma nova cobrança lá, o Asas ele vai mandar uma mensagem. Então, essa informação ela vai vir do Asas. Então, sempre que tiver uma nova cobrança, o cliente vai vir aqui e vai enviar, na verdade, o Asas, né, vai enviar essa requisição lá para Make, certo? Através desse webhook. Webhook para cobrança, certo? Se eu quiser para outras coisas, tem aqui outras opções. Eu até esqueci de mostrar isso para vocês. Eu escolhi essa primeira opção, que é o webhook para cobranças. Se eu quiser para notas fiscais, transferências, pague contas, antecipações, recarga de celular, verificar a situação da conta, são outros webhooks. A gente vai utilizar sempre esse de cobrança para essa situação. Aqui a gente consegue ver os logs que foram feitos, né? E os logs de webhook. Logs de requisição é através do chatbot. Logs de webhook é através dessa opção que a gente está fazendo agora. Então, aqui a gente tem o Asas, né, que a gente já configurou, que vai ser a conexão do webhook da Make, né, que a gente já recebeu a requisição lá, a resposta que a gente esperava, o evento de cobrança, e a gente vai consultar o cliente. Então, a gente vai acessar o Asas novamente para consultar esse cliente, por isso que a gente fez o acesso via token. Certo? Então, a gente consulta, que é a mesma coisa que a gente fez lá no chatbot, e aqui a gente vai fazer uma requisição para enviar para a nossa plataforma essa mensagem com os dados do cliente. Então, a gente vem aqui na plataforma, copia essa URL que está aqui, e a gente vai adicionar. Então, se eu fosse adicionar um módulo, eu ia vir aqui, colocar HTTP request, e aqui eu ia falar make a request. E aí eu vou vir aqui, coloco a minha URL, que é a URL que eu vou fazer. O método é post, porque eu vou fazer um envio de dados e não uma consulta, certo? Então, isso aqui, tudo isso é de acordo com a nossa API, com a documentação da nossa API, que a gente consegue acessar aqui, ó, documentação da API, e aqui a gente tem o método post, e aqui a gente tem um modelinho de mensagem que a gente vai enviar, mensagem simples. Se for uma mensagem via o ABA, né, que é uma conexão oficial do WhatsApp, a gente tem outro modelinho aqui, certo? O ABA a gente só consegue fazer envio por integração, utilizando templates. Então, a gente vem aqui para a simples mensagem, que é uma mensagem pela conexão web, né? E a gente vai configurar aqui essa mensagem que vai ser enviada. Então, a gente vai colocar o URL, que a gente já colocou, o método é post, a gente vai adicionar aqui um cabeçalho,
acredito eu, só confirmar aqui, isso mesmo, cabeçalho, content type, application JSON. Então, se a gente vier aqui adicionar cabeçalho, a gente tem o nome do cabeçalho e o valor do cabeçalho. Então, aqui a gente vai configurar. Já vou passar para esse, né, porque já está configurado. Então, aqui você vai habilitar, né, e vai colocar content type, application JSON. Depois você vai vir aqui no body type, vai colocar row, que é por linha, né? E vai no content type e vai escolher a opção application JSON também. Aqui na parte do request, né, do corpo da requisição, a gente vai colocar esse modelinho que está aqui na nossa API, que é esse modelinho aqui, que tem o corpo, o número e o external key.